Vou mandar um abraço pro meu povo querido de Salvador. Alô Bahia, passei o carnaval por lá. Que carinho tremendo do povo soteropolitano, do povo de toda a Bahia. Muito obrigado por terem me recebido mais uma vez com tanto amor. Um abraço ao povo nordestino. Velbert leva uma vida de rei. Ele é pai de 2 filhos, recebe todo mês o dinheiro da pensão da mulher, que ele mesmo matou. Olha só como é o Brasil. Ele matou a mulher e recebe o dinheiro da pensão dela. O crime aconteceu há 8 anos e Elbert até hoje não foi a julgamento. 8 anos vivendo com o dinheiro da pensão da mulher que ele matou e como se nada tivesse ocorrido. Os avós maternos, que sempre cuidaram dos netos, não conseguem agora mais ver as crianças, porque Velbert vai mudando de cidade a cidade sem pagar pelo crime que cometeu. Eles, na verdade, mostra a imagem do casal, por favor, da mulher que, segundo a polícia, ele tirou a vítima. Se conheceram no trabalho. Ele tinha visto a oportunidade de uma vida boa sem trabalhar. Quando o segundo filho do casal nasceu, se separam. O homem tenta voltar com a mulher que não aceita e é sequestrada e morta de uma maneira covarde. Veja. Ele recebe 10 salários mínimos ou aproximadamente de pensão com a morte da própria mulher, da mulher que ele mesmo matou. O advogado tenta acelerar o processo que a justiça simplesmente não resolve. Há 8 anos. Nele, sofre em dobro a família da vítima. E o que mais me dói é as crianças, porque a Bruna, eu vivia com a Bruna. Eu que carregava para a escola todo dia. Eu que brincava de carrinho na minha rua. Eu dava presente, tudo que ela pedia era dominó, era qualquer coisinha, eu ia comprar para ela. Agora, nem notícia das crianças não saber, aí machuca, aí dói. E é muito revoltante. O conteúdo do cartão, aparentemente romântico, é ainda uma interrogação nessa história. Em nome de meu amor, aceite essas flores, diz o texto. Pense em nossa relação. Nós temos 2 filhos lindos e saudáveis. Aceite sair comigo, pense. Sábado que vem, você vai ter várias surpresas. Te amo, diz o cartão. Para ela, o sábado nunca chegou. E a surpresa só uma. A mulher que recebeu o presente está morta. Muitas coisas resolvidas e o da gente nunca foi resolvido. É isso que dá revolta. Para reconstruir o passo a passo de tudo que esta família tem passado, é preciso analisar os pontos da investigação. A casa dos pais, a rua da vítima, a empresa em que ela trabalhava, a casa onde morava o ex-marido. Local que, por uma razão nada clara, a maioria dos vizinhos não quer falar. Em jogo, depois do assassinato, estão as vidas das crianças, filhas do casal. E os 2 trabalhavam. Então, ele só vinha 10 horas pegar as crianças, no outro dia de madrugadinha vinha trazer. Nós levava e trazia da creche, nós que cuidava das crianças. Acontece que as guardas do menino e da menina, acredite, pertencem ao pai, o Elbert Amarildo de Carvalho. O homem acusado pela polícia de matar a mãe das crianças, Vani Costa. Antes do crime, bem antes, Vani e o Elbert se apaixonaram. Do namoro intenso veio a primeira gravidez. O Elbert, segundo a família de Vani, não queria ser pai. A primeira briga acabou em separação. Vani foi morar com a filha e o rapaz logo decidiu voltar para casa. Na família dela, principalmente o pai, não confiava em o Elbert. Eu já vi que ele não era boa. Por quê? O jeito dele ser, o jeito de ser, querer ser melhor que todos, dar uma de bravo, de valente. Foi daqui, a indústria em que trabalhava, que Vani Costa saiu na noite do crime. Depois de uma longa jornada de trabalho como auxiliar de montagem. Jornada que começou à 1h da tarde. Os amigos da empresa contaram que ela estava ansiosa para ver os filhos. Mas não foi o que aconteceu. Vani não conseguiu chegar em casa. Veja as crianças para ficar aqui, porque a família não tinha chegado e ele precisava dormir, que no outro dia ele ia trabalhar. Ela foi encontrada morta na praia de Bertioga, de onde sumiu até lá mais de 50 quilômetros. Da empresa até o bairro em que morava, Vani levava cerca de 1 hora dentro do ônibus fretado pela empresa. E o coletivo parava bem aqui, neste ponto, que está em uma avenida movimentada do bairro onde ela morava.
Naquela noite, a investigação aponta que Vani desceu do ônibus por volta de 11h10 da noite, como na rotina. E as informações foram confirmadas pela própria família. Ela teria caminhado por esta calçada e, como de costume, atravessado esta rua, aqui já bem próxima da própria casa. Vani teria caminhado mais 10 minutos até a casa onde mora, que está logo ali embaixo, a menos de 500 metros desta avenida. Os policiais acreditam que ela foi sequestrada neste caminho, colocada dentro de um carro à força e levada para o litoral de São Paulo. A perícia concluiu que Vani foi estrangulada. Os cartões de amor foram entregues ao longo dos meses de separação. O Elbert queria reatar e Vani não. Veja este. Aceite o pedido de meu perdão, volta pra mim, te amo, ele escreveu. O nome Betinho aparece nos pequenos envelopes. É o apelido de Elbert. O ex-marido sempre negou ter cometido o crime, mas a polícia não tem dúvida. O Elbert foi acusado, chegou a ser preso por 5 meses e 20 dias, mas conseguiu o direito de responder em liberdade e ao lado dos filhos. A decisão da justiça não faz sentido para os avós. Veja o vídeo que foi gravado pela família de Vani. Com direito à guarda, o Elbert foi à casa dos avós acompanhado do oficial de justiça e até da polícia. Foi buscar os filhos. A menina não queria ir embora. Eu quero morar aqui hoje, não. Eu quero ficar com a minha avó. Vani e o Elbert viveram nesta casa juntos por pelo menos 3 anos. Casa que ela levou muito mais para construir ao lado da irmã. Ele só veio para cá depois do nascimento da filha. Isso meses depois. Bem aqui, os dois brigavam muito. A família confirmou que o vai e vem era frequente. E quando ele saía de casa, seguia para a casa dos pais, que fica aqui no mesmo bairro. Um local muito tranquilo. Os vizinhos confirmam a informação. A polícia também. 7 meses depois da separação, algo terrível também teria ocorrido bem aqui. A família contou que Vani foi à polícia denunciá-lo, porque o Elbert, no meio da madrugada, usou uma cópia da chave que tinha para entrar e bem lá dentro teria tentado abusar da ex-mulher. O depoimento da cunhada de Vani é mais um detalhe significativo no caso, porque ela esteve frente a frente com o Elbert semanas antes do crime. Aí ele me disse, pois eu vou matar ela, jogar em Bertioga, ninguém vai ficar sabendo e você não se esquece que você tem 2 filhos. E nisso ele me ameaçou. Quando a vítima foi achada, estava só de roupa íntima. Eu estou protestando, eu estou aqui clamando por justiça, eu estou aqui exigindo que a prisão dele seja decretada para evitar uma tragédia. Uma das provas que a família afirma ter reunido e anexado ao mesmo processo contra o Elbert é uma fotografia. Foto que foi tirada pelo radar da estrada Mogi-Bertioga, pouco tempo depois do assassinato. Foto da placa do carro do homem, que é acusado pelos familiares de ter matado a ex-mulher, que foi tirada pelo radar porque o Elbert estaria em alta velocidade em direção à praia, onde o corpo da vítima foi encontrado. O Elbert chegou a se casar de novo, mas com notícias do caso, a mulher se afastou. A história que mudou o rumo das famílias ganhou mais contornos anos depois do crime. 5 anos depois do crime, algo inesperado acontece e surpreende até a polícia. Um homem desconhecido, no início da tarde, vem aqui até a casa dos pais da vítima. Ele aproveita o momento em que seu José deixa a residência para justamente entregar um documento. Este homem, segundo a investigação, carregava uma carta. O documento, escrito à mão, foi colocado aqui, na caixa do correio. Quando o seu José retornou e abriu para conferir as correspondências, encontrou o documento. A carta dá detalhes de como o crime aconteceu. De acordo com os nomes na lista, 2 já faleceu. 2 já foram, um foi assassinado e o outro, segundo o pessoal comenta, foi envenenado.
Então, o que deu a entender é que entra uma queima de arquivo aí. As pessoas que foram citadas estão morrendo uma após a outra. Quem denuncia escreve que o Elbert, o Betinho, resolveu pedir ao vizinho o carro emprestado. Seguiu até o trabalho do pai, onde encontrou um amigo, o tal Tissa. Os dois teriam bebido juntos e este homem teria sido convidado a participar do crime. Os dois seguiram, segundo a carta, para a casa da vítima. Logo depois, para a empresa onde ela trabalhava. Seguiram o ônibus e a sequestraram. A levaram para a praia de Bertioga, onde a mataram com requintes de crueldade. Depois que a carta anônima apareceu, com detalhes do crime, o Elbert sumiu com os filhos. Teria seguido escondido para Minas Gerais, o que depois se comprovou. O desespero só cresce a cada minuto. A justiça concedeu, então, mandado de busca e apreensão. Com o oficial de justiça, os avós viajaram, mas o Elbert e os filhos já tinham sumido de Betim, a última cidade que tiveram notícias. Em Águas Ferras, ele sumiu de lá. A gente foi em Rio Casca, ele sumiu de lá. Aí o último endereço que disse que ele estava era em Betim. A gente esteve em Betim no dia 18, porque a gente espera acabar o calendário escolar para pegar as crianças para passar as férias com os meus pais. Aí ele não estava na casa, falaram que ele tinha mudado para um outro lugar. Os filhos do casal sempre viveram com os avós. E era aqui neste quarto que a menina, de 3 anos na época, dormia. Os brinquedos ainda estão aqui. São bichinhos de pelúcia, outros objetos, bonecas e carrinhos. As roupas da menina e do menino também continuam aqui. Na época, o pequeno, ainda bebê, dormia em um berço, no quarto dos avós, que fica aqui ao lado. Os dois estão vazios desde que as crianças desapareceram. Já está com 2 férias que nós não vê, porque ele está fugindo com as crianças. Ele está escondendo as crianças para nós não ver. Os avós receberam o direito de visitar os netos. Eles registraram boletins de ocorrência, mas ainda assim continuam sem notícias. A fotografia mais recente de Elbert é esta aqui, que a família encontrou na internet. Ele aparece de camisa e gravata no dia da audiência. Amigos de Vani encontraram outras fotos do casamento de Elbert que acabou. Os filhos, já com 12 e 9 anos, aparecem. A menina foi dama de honra. O que mantém os meus pais vivos ainda é a esperança das crianças voltar. É essa esperança que mantém eles vivos, porque eles baquearam demais quando a minha irmã morreu. 8 anos depois, o julgamento pelo crime de assassinato contra Vani Costa sequer foi marcado. Estava com a filha no carro, enquanto o menorzinho dormindo, a filha viu, assistiu tudo. Ela entrou no veículo, foi no momento que teve a participação de uma terceira pessoa que ainda ninguém descobriu quem é. O pai, seu José, desabafa. O que eu acho da justiça brasileira é que ela está de olho fechado e com os 2 dedos no ouvido para não escutar. Porque a gente implora, a gente chora, a gente conta a verdade, a gente fala tudo e ninguém ouça nós. Pois é, uma dor para a família que hoje chora, não é? Hoje não, há 8 anos chora a morte da menina e também para nós brasileiros, uma dor tremenda que a gente não vê, infelizmente, a justiça sendo feita como deveria aqui no país. O que é isso que eu estou vendo no helicóptero? Me dá a imagem, por favor, do helicóptero da Record. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta vai vendo a correria do Corpo de Bombeiros, para tentar salvar uma família que estaria presa dentro de casa, no meio do fogo. São imagens, nesse momento, geradas pelo nosso comandante do helicóptero da Record. Os homens do Corpo de Bombeiros já estão paramentados com a máscara de oxigênio para conseguir entrar no lugar que está sendo completamente consumido pelas chamas. Diversos carros do Corpo de Bombeiros já cercam o local, bem como carros da Polícia Militar de São Paulo, que vão dando todo o apoio necessário para afastar o restante do povo, o restante da população dessa área. Até porque, me dá outra imagem, me divide a tela, por favor, olha. Você vai vendo, isso daí é o quê? Água. É água que já vai sendo jogada pelos homens do Corpo de Bombeiros na tentativa de salvar essa família. Isso está acontecendo agora na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Enquanto isso, uma mãe é morta na frente da filha adolescente durante um assalto. Põe no ar. Andréa Costa da Silva, de 53 anos, foi morta na frente da filha
enquanto tentava proteger a adolescente e uma amiga dela de um assalto. De acordo com a polícia, por volta de 9h30 da noite, Andréa veio deixar a filha e uma amiga nessa casa, onde mora a amiga. Ela parou o carro bem aqui e foi quando acabou sendo abordada pelos criminosos que anunciaram o assalto. Na tentativa de defender, de salvar a filha e a amiga, acabou sendo baleada pelos bandidos. Andréa foi atingida por 2 disparos. Antes, teria dito para a filha e a amiga entrarem no carro para tentar fugir. Para a família, uma tragédia difícil de explicar. E a gente desceu, quando eu desci já estava a vizinha aqui da frente, que foi aonde que ela veio trazer as meninas, né? Atendendo ela, todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas inútil, né? Andréa era funcionária pública e estava planejando a aposentadoria. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um carro, uma caminhonete, e fecharam a frente de Andréa no momento em que ela estacionou. Mas o que chamou a atenção dos moradores aqui da rua é que essa não foi a primeira vez naquele dia que eles viram o mesmo veículo. Os criminosos teriam dado diversas voltas na quadra em busca de uma vítima, até que encontraram Andréa. A polícia acredita que pelo menos 3 criminosos participaram do latrocínio, roubo seguido de morte. Um dirigiu o carro e outros 2 abordaram Andréa. O veículo usado no crime segue sendo procurado. Já o da vítima, levado pelos criminosos, foi encontrado em Sapucaia do Sul. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. Novas imagens do incêndio que acontece agora na região da Avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Uma corrida contra o tempo para os bombeiros tentarem conter todo esse fogo que domina agora uma casa de família. Uma casa com vários cômodos, possivelmente 2, pelo menos 2 foram atingidos ou 3. Porque pelas 3 janelas a gente vê a ação do Corpo de Bombeiros ou da fumaça tóxica. Do lado esquerdo do vídeo, os bombeiros que vão se revezando na tentativa de controlar o fogo. E um bandido entra no hotel e anuncia um assalto. O que ele não imaginava é que o recepcionista vítima era lutador de boxe. Põe no ar. Faltam poucos minutos para as 10 horas da noite quando o ladrão entra no hotel. Ele vai direto para a recepção e anuncia o assalto. O funcionário levanta os braços e, assustado, pede calma. O bandido fica com a mão dentro da camisa e finge estar armado. Ele pede dinheiro e manda o recepcionista abrir a gaveta do caixa. Era Anderson que trabalhava na recepção do hotel na hora do assalto. Ele conta que em um determinado momento percebeu que o ladrão não estava armado. Tirou a mão de dentro da camisa e estava com a carteira na mão. Aí ele pegou, esqueceu e pôs a carteira no bolso e apoiou as 2 mãos. Na hora eu percebi. Agora você vai ver o momento que o bandido apanha. Como não vê arma, o funcionário sai de dentro da recepção, se aproxima e acerta o primeiro soco, um cruzado de esquerda. Depois um chute e mais um. O criminoso fica no chão, sem reação, e ainda leva 2 tapas. Depois de ser colocado para fora do hotel, o ladrão saiu por aquela porta. Caminhou por alguns metros da avenida e acabou preso. O Anderson tem 1,86 m de altura e pesa quase 100 quilos. Luta boxe. Diz que não pensou 2 vezes antes de reagir e partir para cima do ladrão. De cabeça fria, o lutador pensa que não faria isso de novo. Não faria de novo, não, e nem aconselho a ninguém fazer isso, né? Pois é, porque ele deu muita sorte, que numa dessas o bandido atira, aí não tem jeito. Me dá a imagem do helicóptero da Record, você vai vendo uma grande comoção na zona sul de São Paulo. A população em volta da casa querendo saber se a família conseguiu se salvar ou não. Era uma família mãe, pai e 2 filhos que estavam dentro da casa, que foi completamente no interior consumido, o interior da casa consumido pelo fogo. Não se sabe ainda a origem da faísca, a origem do fogo. O fato é que os bombeiros, num trabalho brilhante, como sempre, afinal de contas, os nossos heróis do Corpo de Bombeiros, os nossos heróis da Polícia Militar, conseguiram tirar a família a tempo, salvaram, portanto, essa família. Que trabalho bonito do Corpo de Bombeiros, hein? Como esses homens deveriam ser mais valorizados, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Vem pra mim, por favor, não se esqueça, a partir dessa segunda, estou de volta aos programas da manhã, 6 da manhã em ponto.
Balanço Geral amanhã. Você acorda bem informado, os repórteres da Record espalhados por todo o Brasil, ao vivo, levando para você tudo o que acontece. Pode apostar, você sempre fica sabendo primeiro aqui na Record. 6 da manhã te espero, nesta segunda-feira para todo o Brasil. Reportagem inédita, uma mulher é arrastada pela correnteza e morre durante um temporal. A vítima estava a caminho de uma entrevista de emprego. Me dá a imagem, por favor. Olha a chuva que caiu na hora. Olha a chuva que caiu na hora. E acabou acontecendo tudo isso que será relatado na reportagem. Põe no ar. A rua mais parecia um rio e uma mulher de 59 anos foi arrastada pela água da chuva. Maria Esther Ribeiro ficou presa embaixo deste carro. Este homem que passava pelo local tentou socorrer a mulher. Tinha uma pessoa gritando, tem uma pessoa debaixo do carro, tem uma pessoa debaixo do carro. Nisso, os vizinhos, as oficinas mecânicas mobilizaram e pegaram os macacos e procuramos levantar o carro. Eu senti que fizemos o que pudemos, mas realmente já era tarde. Segundo testemunhas, a mulher foi arrastada enquanto tentava atravessar a rua. A causa da morte teria sido o afogamento, já que não havia ferimentos pelo corpo. Maria Esther morreu a caminho de uma entrevista de emprego. Concorria a uma vaga de pesquisadora. No mesmo bairro, a correnteza arrastou 2 motos. Estes homens usaram uma corda no resgate. A água encobriu a calçada em frente a este estacionamento e uma ambulância do SAMU parou no meio da avenida. Os moradores contam que sempre que chove, as ruas do bairro alagam e eles já pediram providências à prefeitura. Durante o temporal, quem precisou chegar ao aeroporto da Pampulha teve dificuldades. A rua de acesso ao terminal foi tomada pela chuva. A água chegou a invadir o saguão. Este passageiro subiu em uma cadeira para se proteger. Em outra região da capital mineira, este pedestre, por pouco, também não é levado pela correnteza. Veja que ele cai. Por sorte, consegue ficar de pé e termina a travessia. Em Belo Horizonte, a nossa Virgínia Nalon tem detalhes da despedida dessa senhora. Oi, Virgínia. Pois é, Bate, essa senhora, a dona Maria Esther Ribeiro, de 59 anos, foi enterrada agora há pouco, às 5 da tarde, num cemitério aqui de Belo Horizonte. Ela provavelmente não conhecia aquela região. No momento que ela se aproximava desse local onde faria uma entrevista de emprego, acabou caindo esse temporal e ela foi arrastada, segundo os bombeiros, até debaixo daquele carro que estava estacionado na rua. É uma região de constantes alagamentos aqui em Belo Horizonte. Sempre que chove forte, essas ruas ficam alagadas. E segundo a Defesa Civil, foi um temporal que durou 1 hora. Choveu 95 milímetros, metade do que era esperado para todo o mês de fevereiro. E aí continua o alerta. Segundo a meteorologia, pode chover neste sábado ainda e ao longo da semana. Então as pessoas que moram nessa região precisam ficar atentas para a gente não repetir esse tipo de cena, né, Bate? Tá certo, obrigado. Obrigado, Virgínia. Volto daqui a pouco com você aí em Belo Horizonte. Uma criança de 1 ano e meio foi baleada em São Paulo. Ela estava no colo da mãe durante uma troca de tiros entre o pai, que é um policial civil, e bandidos aqui na capital paulista. O pai da menina reagiu ao ver a saidinha de banco e um dos criminosos também foi baleado, assim como a criança. Dá as imagens para mim, por favor. Você de todo o Brasil que está chegando agora no nosso Cidade Alerta Especial, boa noite. Um caso que choca São Paulo. O policial foi trocar tiros. Foi trocar tiros com o bandido e acabou tendo o bebezinho de 1 ano que estava no colo, uma menina, acabou sendo baleada. A reportagem completa já está no ar para o Brasil. A busca pelos assaltantes mobilizou diversas equipes da polícia. Os 2 bandidos estavam de moto e roubaram R$1.000 de uma vítima que tinha acabado de sacar o dinheiro no banco. O assalto aconteceu em frente à residência de um policial civil que flagrou o crime no momento que saía de casa com a esposa e a filha de 1 ano e meio. Na troca de tiros, a criança que estava no colo da mãe foi baleada na região do quadril. A menina passou por cirurgia e segue internada. Horas depois, o criminoso que pilotava a moto deu entrada neste hospital. Os policiais descobriram que antes de ser levado para o hospital, o bandido recebeu atendimento nesta casa que funcionava como uma clínica a serviço do crime. Todas as pessoas que são alvejadas são conduzidas para cá pelos criminosos, onde tem uma enfermeira que socorre os baleados. E esse indivíduo foi o mesmo caso. Logo na entrada, os policiais encontraram diversos lençóis sujos de sangue aqui no chão. Em frente, toalhas também com sangue. E neste quarto,
Aqui nos fundos, material hospitalar, seringas, esparadrapos, remédios, tudo que era usado no atendimento aos criminosos feridos que acontecia nesta cama. No local ainda foram encontrados livros sobre anatomia. A suspeita é que a casa também funcionasse como uma clínica de aborto. 4 pessoas que estavam no local foram detidas. A polícia também procura pelo assaltante que atirou na filha do policial. Atenção, Brasil. Acaba de me ser confirmada a informação. Esse homem que foi preso hoje pela polícia do Rio de Janeiro é irmão de um dos maiores humoristas do Brasil. Ele é irmão do ator Leandro Hassum. Se tiver a foto do Leandro Hassum, aliás, o Hassum não tem nada a ver com essa história. É um homem inocente, de bem trabalhador. Agora, o irmão vai sendo preso aí pela polícia, acusado de dar golpes nos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu vou direto. Até recebi já o material que foi apreendido pela polícia. Mas antes, ao vivo do Rio de Janeiro, o nosso Rael Policarpo vai nos contar detalhes desse crime, porque nos choca. Afinal de contas, ele é irmão do Leandro Hassum, que é um dos maiores atores de novela, de programa humorístico e do cinema brasileiro. Fala, Rael. É verdade, viu, Bate? A polícia já vinha monitorando os passos do Carlos Alexandre Hassum, de 45 anos, há algum tempo. E descobriu que ele se passava por gerente de uma operadora, ele revendia os ingressos dos camarotes e não passava nada aos camarotes. Ontem, quando o mandado de prisão da Justiça foi expedido, ele teria feito uma compra no valor de R$70 mil. Ele foi preso no Recreio, na casa dele, e agora vai responder por estelionato. Agora, Bate, essa não é a primeira vez que o Carlos Alexandre Hassum passa pela polícia, viu? Em 2013, ele aplicou o mesmo golpe em empresas de transporte aéreo, chegou a ser preso e anteriormente, em 2011, também foi preso por coordenar um grupo de estelionatários que praticavam golpes aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora, infelizmente, o ator e humorista Leandro Hassum não é o único drama que ele enfrenta na família. Em 1995, o pai dele, Carlos Alberto Hassum, conhecido como Carlos Lelê, foi condenado a 20 anos de prisão por tráfico de drogas, viu, Bate? Ele seria, inclusive, um dos braços direito da máfia italiana que atuava aqui no Brasil e era um dos principais revendedores de cocaína para comunidades da Ilha do Governador, viu, Bate? Lamento muito pelo Leandro Hassum, que na verdade isso é uma tragédia na família. O pai, obviamente, já tinha envolvimento, muita gente já tinha conhecimento desse fato há 20 anos. Teve ligação com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e agora o irmão que vai sendo preso de novo. Aliás, é a cara da legislação brasileira. Não faz com que o bandido aprenda. Ele já foi preso pelo mesmo tipo de golpe, pelo mesmo estelionato e volta a repetir o crime porque parece que o crime compensa. Infelizmente, é essa a conclusão que a gente chega no Brasil. Porque a lei não faz o bandido pagar como deveria. Um abraço ao Leandro Hassum, que não tem nada a ver com essa história. Ele não tem culpa de ter nascido desse pai bandido e desse irmão que acabou de ser preso pela polícia do Rio de Janeiro. Agora, essa outra história, eu duvido você já ter ouvido algo semelhante a essa. Igor e Tamires foram namorados, esse é Igor. Se tiver como dividir a tela com a Tamires também, pode pôr, Edu, por favor. Porque eles namoravam, a Tamires se cansou do Igor, se separou. O Igor ficou pensando, como é que eu vou reconquistar essa mulher? Eu mando flores, ela não me liga. Eu mando carta, ela não me liga. Eu ligo para ela, ela não me atende. Ele então arma um plano que, segundo ele, seria perfeito para reconquistar o amor da mulher. Bota os dois na tela, por favor. Do lado esquerdo, o namorado louco e do lado direito, a mulher que sofreu as consequências de namorar um maníaco, um psicopata. Porque não tem outra forma de definir o que ele fez. Vem para mim, por favor. Olha a ideia que esse cara pálida teve. Ele montou um sequestro relâmpago de mentirinha, fez com que um bandido de mentirinha, mas armado de verdade, sequestrasse a namorada para ele aparecer no momento do crime e salvar a moça. A moça ia falar, nossa, mas o Igor salvou minha vida, me salvou do sequestrador, eu preciso voltar com esse homem. Só que o problema é que o homem contratado para simular o sequestro relâmpago atirou de verdade e acertou a mulher. Dá a imagem do Igor para mim, por favor, porque nós estivemos na delegacia. Nós tentamos conversar com o Igor. Nós tentamos ouvir também a Tamires. Veja o que os nossos repórteres prepararam para o nosso Cidade Alerta. Põe no ar para o Brasil.
Um sequestro relâmpago planejado para dar um susto em Tamires Santos Matos. Ele disse que ia fazer um saque e eu permaneci dentro do veículo aguardando. Quando ele estava voltando do casting, que ele se aproximou do carro, o cara já encostou abordando ele, simulando realmente um assalto. Entrou dentro do veículo, pediu os pertences, telefone, dinheiro, tudo. E pediu que a gente deixasse ele em um lugar deserto, que ele ia fazer a liberação. O ex-namorado Igor Alexandre Nascimento queria impressionar a vítima, salvá-la da situação para sair como herói. Eu vi que a situação não estava mais no controle porque na primeira vez que a gente parou dentro da cidade. E depois mandaram a gente sair da cidade. Era para ter ficado aqui dentro da cidade. Era só para dar um susto, não para ter ido para um lugar deserto daquele. O Igor falou sobre essa pretensão do susto à ex-namorada para um tio de consideração, o policial civil Hamilton Corrêa dos Santos, que responde por crimes. Segundo a polícia, foi ele quem contratou o atirador, Emílio Walter. O rapaz que atirou na vítima Tamire desmente a versão do Igor. Segundo Emílio Walter, a intenção do idealizador do crime era matar a ex-namorada. Foi para dar um susto na suposta namorada dele, só que chegando no local ele mudou tudo e era para matar a menina. Muito bem, daqui a pouco eu falo mais sobre esse caso. Agora, é um cara pálida mesmo. Eu vou pedir para o helicóptero mostrar o que é isso. Está fechando o tempo aqui em São Paulo? Por favor, a nossa câmera do helicóptero pode mostrar. É lá atrás? É neblina aquilo lá ou é chuva, hein? Vem para mim, por favor. Enquanto o helicóptero se posiciona, por gentileza, para mostrar o que é que eu estou vendo ali atrás. Eu conversei há pouco com o comandante Hamilton. Ele disse que havia chance de chuva na região sul e oeste aqui de São Paulo. Mas está meio... Pode pôr agora a imagem. 28 graus em São Paulo. Vai ficando esse acúmulo de calor. São Paulo vai virando uma estufa e pode ser que caia água mesmo, hein? Não sei se chuva forte, mas que o tempo vai mudando, não dá para entender direito aí pela imagem se é neblina isso mesmo, né? Que coisa! Tava azul, 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 azul o céu aqui em São Paulo hoje e de repente o céu acaba ficando assim nesse começo de noite aqui na capital paulista. Daqui a pouco eu falo mais sobre o tempo. Desde a morte do marido, o marinheiro Marco, a Luciana pensa no que dizer para a filha. Porque a garotinha viu o momento em que os dois bandidos anunciaram o assalto e mataram o marinheiro, o pai dela. Mesmo assim, a menina só pede uma coisa de presente de aniversário. Um abraço do pai, veja. Mamãe, eu vou fazer 7 anos. Meu aniversário tá chegando. Eu não queria nenhum presente. Eu só queria um abraço do meu papai. Mas ele não tá mais aqui para poder fazer isso. Isso dói demais. Muito abalada, o que conta a mãe da menina de 6 anos é um pedido que não poderá ser atendido. O pai da criança e marido de Luciana morreu ao ser atingido por disparos em uma tentativa de assalto em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, há uma semana. Marco Aurélio Pereira da Silva, de 37 anos, era marinheiro. O casal estava indo com a filha a uma feira na cidade almoçar quando aconteceu o ataque. O programa de domingo da família foi interrompido a menos de uma quadra depois que eles saíram da casa. Marco Aurélio vinha dirigindo aqui por essa rua quando avistou o pintor da residência dele. Então ele resolveu dar uma parada para conversar sobre os últimos reparos da pintura. Foi então que 2 homens que caminhavam pela calçada se aproximaram. Eram os criminosos. Em seguida, eles anunciaram assalto, pediram o carro e apontaram uma arma para Marco Aurélio. A filha do marinheiro ficou apavorada com a situação e começou a gritar pedindo socorro. Foi então que um dos bandidos atirou em Marco Aurélio. 2 tiros acertaram o marinheiro. Veja que nesse vídeo ele ainda tentou sair dirigindo, mas muito ferido, acabou perdendo a consciência e bateu em outro veículo. Quando o carro para, a filha desce desesperada. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A pior sensação foi dele caindo no meu colo, agonizando, tremendo todo. E eu desesperada, pedindo para alguém socorrer, tirar ele dali. Ele perdendo muito sangue. A minha filha de 6 anos vendo tudo desesperada, correndo para lá e para cá. Esse outro vídeo mostra a movimentação dos criminosos pela rua Antônio Muniz Machado, no centro de São João de Meriti. Repare que um bandido caminha na frente do outro.
Veja que ao passar por este poste, o homem de camiseta preta toca em uma arma debaixo da bermuda. Essas imagens já foram entregues para a polícia. Essa sensação de impunidade. De não ter o que fazer. É um local que já está com alto índice de assalto, de roubo de carro, roubo a transeunte. O pessoal sai para trabalhar na esquina, é assaltado. Mas parece que o povo da Baixada aqui, que a gente de São João, parece que a gente não pode ter dignidade. Desde o dia do crime, Luciana está tomando remédios para suportar a dor que sente em ter perdido o marido de forma tão brutal. A preocupação dela agora é com a filha que está traumatizada. Que Deus me dê força e sabedoria. E que minha filha consiga crescer. E eu consiga ter força para poder criar ela. Minha filha está com muito medo. Um homem honesto, trabalhador, que gostava de estar com a família e amigos. Torcedor do Vasco, Marco Aurélio era querido por todos na rua, onde morava há mais de 15 anos. Uma palavra que pode definir muito bem o Marco Aurélio é a simplicidade, né? Além da amizade, a simplicidade. A família e amigos agora usam camisetas para homenagear o marinheiro e protestar pelo crime. O sentimento em querer justiça é forte, mas nada é maior do que a saudade. Seu Tupiara só tem boas recordações do filho. Eu gostaria que terminasse com essa bandidagem, porque não sei como é que vai ser de nós. Eu gostaria que houvesse a justiça. Olha, atenção, acaba de me chegar a informação que a Justiça de São Paulo, a Justiça Militar de São Paulo, mandou soltar 3 policiais militares suspeitos de participar das chacinas que aconteceram em Osasco e Barueri. Me dá as imagens para o povo se lembrar do caso, porque muita gente foi morta. Eles foram presos em outubro do ano passado, ainda há 4 policiais envolvidos, presos. E a informação é que o juiz mandou soltar os policiais, porque a Corregedoria da PM ainda não encerrou a investigação sobre a participação dos agentes na chacina. Entre os dias 8 e 13 de agosto de 2015, 25 pessoas foram mortas em Osasco, Barueri e Carapicuíba. As chacinas seriam, na verdade, uma vingança pela morte de um cabo da PM e de um guarda municipal de Barueri. Agora vem para mim. Eu disse no Balanço Geral da Manhã que, por sinal, eu volto a partir desta segunda para o Balanço da Manhã. Eu disse que não tinha prova suficiente contra esses policiais. Eu e Lombardi, a gente já estava cantando essa bola. Dificilmente os outros 4 continuem presos. Uma briga entre 2 amigos por uma dívida de R$15 e fofoca termina em tragédia. Tiago, de 28 anos, agora é foragido da justiça por ter matado esse outro menino de 15 anos, chamado Matheus. Veja. Noites em claro. E um só motivo. Eu não vivo. Eu não durmo, eu não consigo comer. Ivonete sente um vazio, uma enorme saudade do filho Matheus, de 15 anos. O estudante foi morto pela pessoa que o viu nascer, Tiago, de 28 anos. O assassino morava na casa ao lado da vítima e sempre frequentou a casa da família. Tudo que se era um aniversário, se era um churrasco, se era uma coisa boba que tivesse aqui em casa, o Tiago estava no meio. O Tiago sempre estava aqui dentro de casa. Foi uma discussão banal que acabou com os sonhos de Matheus. R$15 e uma palavra. Uma frase, uma confirmação, mais nada. Tiago e Matheus sempre conversaram. Apesar da diferença de idade, eles eram amigos. Também, por serem vizinhos, os parentes deles tinham amizade. Certa vez, Tiago pediu um dinheiro emprestado a Matheus. O adolescente emprestou. Depois de um tempo, pediu o dinheiro de volta, já que precisava consertar uma bicicleta. Tiago não gostou, disse que não iria pagar. A partir daí, os dois começaram a se desentender. A história dos R$15 que o Má tinha emprestado para ele e depois o Má foi cobrar. E aí ele pegou e falou assim pro Matheus: você tá passando fome por causa de R$15? Aí ele falou: não, foi a mãe que me deu, foi a minha mãe que me deu e eu quero os R$15, eu vou precisar e quero os R$15. Aí ele pegou e falou assim: não vou te dar, você tá passando fome, e começou a xingar o Matheus.
A partir daquele dia, os dois evitavam se falar. Matheus procurava estar sempre longe de Tiago. Mas durante uma festa que acontecia na casa de Matheus, ocorreu um novo desentendimento. O adolescente fez uma brincadeira com Tiago, que não gostou, e começou a agredi-lo. O pai de Matheus viu tudo do quintal de casa e correu para separar. Tiago estava muito nervoso, mas depois de uma conversa, ele se acalmou e até voltou a participar da festa com a família. Estava tudo resolvido, já tinha acabado ali mesmo, em agosto. Mas eu acho que isso tem na cabeça dele não tinha acabado ainda não. O que ninguém imaginava é que para Tiago a briga ainda existia e ele só pensava em uma coisa: vingança. Dias antes do crime, a esposa do assassino espalhou pelas ruas do bairro que Matheus estava usando drogas. Ele desmentiu para a mãe, jurou que tudo não passava de uma fofoca. Depois procurou por Tiago e perguntou por que a esposa dele estava mentindo. O assassino deu risada e não falou nada. No dia do crime, Matheus veio até este campo para jogar uma partida de futebol. Depois do jogo, voltou para casa, tomou banho, almoçou e retornou para conversar com alguns amigos. Eles estavam exatamente neste ponto, encostados em um carro. Foi quando Tiago chegou. O assassino ainda tentou disfarçar. Pediu um cigarro para um rapaz. Depois de fumar, chegou perto de Matheus e covardemente o atacou. Matheus ainda foi socorrido, mas morreu horas depois no hospital. Ivonete estava em casa quando recebeu a notícia. O choque foi ainda maior quando ela descobriu quem era o assassino. Jamais eu imaginei que fosse o Tiago. Quando ela me falou, depois ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, foi o Tiago, mãe. Aí pronto. Aí acabou a minha vida. Depois do crime, Tiago fugiu. A polícia ouviu testemunhas e já pediu a prisão dele. Agora, o vizinho, que era de tanta confiança da família, é um foragido da justiça. O que para todos não ameniza a dor. Ele vive, a família dele vive normal. A gente não vive não. A gente tá meio que vegetando ainda. Matheus morreu na melhor fase da vida. O adolescente que alegrava a todos tinha um grande sonho: ser jogador de futebol. Neste vídeo, ele tinha apenas 8 anos e jogava em um time do bairro. Além de tudo, ele era uma pessoa amorosa com a família, principalmente com a mãe. Ele estava numa turminha de amigo, ele me via chegando no serviço, ele vinha, me beijava. E você sabe que hoje em dia, dificilmente um moleque tá lá com seus amigos, vai ver a mãe e vai vir beijar. As lembranças do menino sorridente, amoroso e brincalhão ficarão para sempre no coração desta mãe. Mas a tristeza de saber que o assassino era praticamente da família será difícil de esquecer. O que dói, o que realmente fura o meu coração, o que realmente fura cada dia o meu coração, é como se cada dia eu morresse um pouco, é saber quem foi. É saber da forma que foi. Uma pessoa que comia na mesa com a gente. Nossa, é muita maldade, não é? Agora, pode ter certeza, se nesse país tivesse pelo menos a prisão perpétua, se o assassino soubesse que matando alguém vai ficar até o último dia da vida dele preso, você pode ter certeza que o índice de assassinatos no Brasil ia despencar. Porque eles agem, primeiro, contando que não vão ser pegos, e outra, se forem pegos, é réu primário, vai, fica 5, 6 anos e depois já está livre. Vê o caso da Daniela Pérez, a filha da espetacular autora de novelas, Glória Pérez. Mataram a menina 6, 7 anos no máximo na prisão, hoje vivem como se nada tivesse acontecido. Joselita está limpando a casa onde trabalha quando a patroa sai para passear. Horas depois, Joselita aparece morta. Nada foi roubado na casa. Me dá a imagem do local, por favor. Nós estivemos lá. Nenhuma porta foi arrombada. É tudo muito misterioso.
E eu trago agora os detalhes para você de todo o Brasil. Na Delegacia de Homicídios, onde as investigações estão sendo conduzidas, ainda existem várias perguntas sem resposta. Algumas pessoas já foram ouvidas, mas ninguém que pudesse ajudar no caso da diarista Joselita Maria das Chagas, morta enquanto trabalhava. As investigações não revelaram quem praticou o crime e nem por quê. É que esse crime aconteceu dentro de casa, portas fechadas, por isso não houve testemunhas. A polícia chegou a solicitar as imagens feitas por uma câmera de segurança na casa ao lado, mas as imagens não revelaram nada de importante. As únicas informações que os investigadores trabalham agora aqui na delegacia foram dadas através do Disque Denúncia. Dona Joselita tinha 59 anos e era uma pessoa alegre. Gostava de tirar fotos, estava sempre junto da família. Ela era diarista nesta casa no Jardim Europa, região leste de Anápolis. Segundo esta filha, era por volta das 3 da tarde, quando a dona da casa deixou Joselita sozinha. Quando voltou, a encontrou morta. Até agora a gente não sabe, não tem suspeito, não tem noção de quem seja, porque minha mãe era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, não tinha raiva de ninguém, não tinha problema com ninguém. Era uma pessoa que vivia só do serviço para casa e para a igreja, não saía, não tinha né, maldade com nada. Então, esse crime realmente é um mistério. O crime chocou tanto a polícia, os vizinhos e até os moradores que a casa até foi desocupada e agora está aí para alugar. A família de Dona Joselita tem esperança de que alguém possa dar pistas sobre quem a matou. A gente está dependendo da ajuda de alguém, de alguma pessoa, de alguém que possa dizer alguma coisa, que possa apresentar alguma prova para a gente, né? Nem que seja uma denúncia anônima, para ajudar a investigar, né? Para ajudar na busca desse bandido, porque ele tem que ser preso, não pode ficar assim impune, não. Me dá o helicóptero da Record, você vai vendo, são imagens ao vivo nesse momento, um chamado para rota. Se tem rota na rua é porque tem crime organizado agindo em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos acompanhar com exclusividade toda essa ação do nosso orgulho de São Paulo. Os homens da tropa de elite, o nosso helicóptero vai acompanhando tudo de perto. Parece que não muito distante dali, estariam bandidos perigosos e tudo vai sendo acompanhado pelo helicóptero da Record. Agora um macaco armado, dá a imagem do macaco de verdade, invade um bar e vai ameaçando os clientes. Olha a peixeira que ele tá, vamos ver se é possível, abre o áudio. Eu vou ali quando o chão... Ô, Chico, me dê a faca, Chico. O animal tomou pinga de verdade. Chiquinho. Tomou pinga, pegou a peixeira e sobe no telhado. O macaco tá bêbado. Não deixa ninguém se aproximar. Vai mexer com o macaco. Chiquinho. Vai, Chiquinho. Eu vou ali quando o chão... Ô, Chico, me dê a faca. Que coisa mais louca. Chama a polícia, moça. Diz que tem um macaco armado. Que é isso? Ele bebeu a pinga mesmo, de verdade. E aí tá ameaçando todo mundo que tá no bar. Bem feito. Quem mandou dar também pinga pra macaco? Pensa o quê? Faz o mesmo efeito que no humano. Olha lá. E estão me contando aqui que ele só quer saber de mexer com homem, de ameaçar homem. A mulherada tava livre. E olha o tamanho da peixeira que o Chiquinho tá na mão. Olha o tamanho da faca que o macaco pegou depois de tomar pinga. É inacreditável, hein? É um macaco prego, ele só ataca homem. Enquanto o pessoal ia deixando o local, ele ficava tomando a bebida que sobrava no copo dos pingaiada. Aí depois de um certo tempo, a polícia chega e ele é desarmado. Eu vou te contar, hein? Foi um morador da região e vem pra mim. Por incrível que pareça, o macaco está preso. Está preso à espera de uma decisão do Ibama. Esse flagrante foi registrado lá na Paraíba, estado que eu tanto gosto agora. Que o Chiquinho é danado, hein? Quem mandou também? Vai beber pinga, bebe outra coisa também, viu? Pinga deixa a pessoa... Você sabe como. O pedreiro Josino, de 69 anos, ele tem o hábito de ficar bêbado, assim como o Chiquinho, todo fim de semana. Ele é casado há 30 anos com Gessi, mas Gessi não aguenta mais as brigas em consequência da bebedeira. Toda vez era a mesma história. O problema é que há um mês eles passaram por uma tragédia. Um filho do casal pegou uma grave doença e morreu e a perda piorou. O homem começou a beber cada vez mais e mais e as brigas com Gessi aumentaram.
Até que um dia a mulher não suporta a agressão, reage, pega uma marreta e comete uma tragédia, a segunda tragédia dentro de casa em menos de um mês. Olha. O marido chegou embriagado em casa e tentou mais uma vez agredir a mulher. Essa foi a versão dada por Gessi Francos para justificar o assassinato do companheiro, Josino de Souza Bueno, de 69 anos. Ela foi presa em flagrante e responderá pelo homicídio. O crime ocorreu nessa casa, aqui na Rua A, do bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. A mulher utilizou um instrumento de trabalho dele, que era pedreiro, para cometer o assassinato. Vizinhos relataram que era comum a briga de casal sempre que ele chegava em casa aos finais de semana, depois de consumir bebida alcoólica. Era todos os finais de semana a briga, né? Todos os finais de semana, né? E ele bebia bastante. A senhora é vizinha deles aqui há anos, né? Imaginava que isso pudesse acontecer? Ela mostrava que faria uma coisa dessas um dia? Não, eu nunca imaginei que ela ia fazer isso aí, porque eu não sei o que aconteceu ali, porque eu não vi barulho nenhum. Porque a nossa parede é parede com parede, né? A gente vê barulho e sempre quando eles brigavam, ela saía para a rua gritando, pedindo socorro, daí a gente ajudava ela. O casal tinha 2 filhos, um deles morreu faz um mês, vítima de um problema de saúde. Marido e mulher estavam juntos há mais de 30 anos, de acordo com a família. Muitas vezes eu falei para ela, por que ela não se separa? Ela é aposentada, né? Ela não dependia dele para nada, só os 2. Não tinha criança pequena. O porquê não se separar? O crime ocorreu no quarto do casal. O trabalho da perícia vai identificar se o pedreiro foi morto enquanto estava deitado na cama ou se está correta a versão da mulher, de que primeiro ele tentou agredir a companheira.